E hoje nós vamos falar sobre uma única atitude que pode destruir o seu casamento. Essa atitude me fez muitas vezes me afastar daquilo do meu relacionamento, do meu marido, da pessoa que eu escolhi ter do meu lado. E é um pouco também do meu relato e o que eu venho escutando muitas vezes de mulheres que tentam sair desse degrau e assumir o lugar de uma mulher confiante e se conectando 100% com seu parceiro. Seja bem-vinda aqui a este canal, eu sou Tayane Sabino, psicóloga e mentora de mulheres que querem chegar no nível de alta conexão com seus parceiros e amadurecer enquanto mulheres. Hoje aqui eu quero compartilhar com vocês muitas coisas e relatos que eu escuto, mas compartilhar também a minha vivência, porque é a partir dessa vivência que eu comecei a me conectar com tantas mulheres que passavam pelas mesmas situações similares, em que elas se afastavam de quem elas eram para tentar se encaixar no padrão ou no lugar que não era aquilo mais que elas queriam. Bom, eu sempre falo que, aqui eu trouxe até um contexto para falar para vocês que a relação que você define, que você constrói, que você começa com seu marido, tem a ver com a relação que você teve com seu pai, seja ela boa ou seja ruim. A gente parte desse princípio porque eu falo que quando eu era criança eu tinha uma alta sensação, uma sensação que meu próprio pai estabeleceu para mim, que eu era especial, que eu era aquela menininha que era cuidada ali e acompanhada pelo pai que eu tive. Naquela época tudo fazia sentido ser esta menininha que obviamente tem toda a denotação de imatura, por estar ali sendo protegida, obviamente, pela fase que eu estava, de ser especial naquela medida e naquela proporção. Só que tudo isso, ao passar do tempo, também, ele é quase que uma versão que precisa ser atualizada, uma versão que precisa ser reconfigurada para que você consiga se entregar totalmente no relacionamento. E o que eu quero dizer com isso? Que antes de você ser uma mulher, de você ser uma esposa para o seu marido, você aprendeu a ser uma menininha. Você aprendeu a ser uma menina ainda imatura, uma menina que tem ali suas dúvidas, dificuldades, inseguranças. E quando você parte para um casamento, você começa a ter, muitas vezes, essas sensações de que você está incompleta, ou de que você está traindo o seu pai, ou de que você está num lugar que não deveria, ou de que, enfim, aquele casamento, relacionamento não é para você. E tudo isso vai te colocando na sua cabeça que você precisa ter a atitude mais perigosa que existe dentro de um casamento. A atitude de controladora. Ou pior, que alguns gostam de chamar como dominadora. Como aquela mulher que comanda, toma as decisões, faz tudo, resolve tudo, assume tudo. E aí, onde que esse homem entra? Onde que esse homem se encaixa nessa relação? É como se você criasse uma relação com você mesma, como se você criasse essa relação que precisa ser da sua forma, do seu jeito. E se não tiver dentro dos seus moldes, você começa a ficar frustrada, cansada, culpa o outro por ele simplesmente não estar fazendo de acordo com o que você imaginava. E eu falo isso que eu também fui essa menina que foi muitas vezes mimada, que foi muitas vezes olhada ali como a pessoa que tinha suas necessidades e eram necessidades atendidas, em alguns momentos sim, outros não. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que muitas vezes isso é muito inconsciente, isso é muito sem você perceber. E como que essas situações no seu relacionamento aparecem? Quais são essas situações? A primeira que eu deixei aqui escrita é quando você quer vencer um argumento dentro de uma discussão com o seu marido. Já teve aquela situação em que você precisou, que você estava ali conversando sobre determinado assunto, ou ele fez uma piada que não te agradou, ou ele falou algo que é contra aquilo que você acredita, e você teve que abertamente, às vezes até publicamente, com outras pessoas ali ao redor, expor sua opinião de uma forma mais dura, de que não é assim que eu penso, não é assim que eu... E aí começou uma discussão, talvez sem necessidade. E é justamente aí esse ponto, que é o ponto que talvez ele afetou em algo ou mexeu exatamente naquele lugar de ainda desenvolvimento seu que precisava, que você nem imaginava que estava ali escondido. Por exemplo,
É como se pegasse no seu ponto fraco mesmo e falasse, olha, e apontasse o dedo. Só que conscientemente ele não fez isso. Ele fez isso simplesmente numa discussão, numa conversa, até porque o homem, ele por mais que ele seja competitivo, não necessariamente ele está competindo o tempo inteiro. Só que nós mulheres sim. Nós mulheres muitas vezes entramos nessa competição sem precisar. E aí isso te gera o quê? Te gera um cansaço, te gera um desgaste dentro do seu casamento. E muitas vezes você nem percebe. Já aconteceu aí com você? E um outro ponto também é quando você começa a tomar decisões sem envolver este homem. Começa a tomar decisões de tem que fazer, tem que colocar, tem que mostrar. E onde que ele entra? Onde que essa pessoa entra? Onde que essa pessoa que você escolheu para sua vida entra nas suas decisões? E até mesmo na sua vida. Porque às vezes são decisões que vai envolver o casal, mas às vezes são decisões suas que consequentemente vai respingar ou vai afetá-lo ali em algum momento. Então essas decisões também é importante envolver este homem. Como que eu coloco ele para tomar decisões pela família, mas também que eu consiga, junto dessas decisões, envolvê-lo. O que que você acha? Qual é a sua visão? O que que você pensa sobre isso? A sua opinião é muito importante para mim, porque você vai saindo desse degrau de dominância, de preciso fazer, preciso resolver, e começa a colocar este homem participando da sua vida, participando daquilo que você está construindo, dos seus sonhos, dos seus objetivos, de tudo aquilo que você é. E esse segundo ponto parece pequeno, mas é gigante, porque quando um casal ele está 100% conectado e unido, esse casal compartilha a vida que não é a dois, mas é uma vida única, é uma vida conectada. E o terceiro ponto, que para mim é o mais assustador, é o que eu mais vejo acontecendo, tanto nos meus ambientes de convívio, como eu mesma já fiz essa atitude, que é uma situação que acontece normalmente, um exemplo de atitude dessa dominância, dessa mulher que está despolarizada ali, que não está no lado feminino, mas está no lado muito de competição, que é expor a fraqueza do parceiro dentro de ambientes familiares, de amigas, e pode ser às vezes até com um tom de piada, com um tom de deboche, com um tom às vezes assim que você não vê muita maldade. Ah não, é porque ele faz dessa forma e eu acho tão engraçado, ou porque não, ele deixa a toalha em cima da cama, não, porque ele ainda até hoje faz isso, isso e isso. Será que esse é o caminho? Será que isso é saudável para o casal? E eu te falo que não é. Muitas vezes essas brincadeiras, esses comentários com tons de brincadeira vai levando esse movimento para um lugar muito perigoso, que é um lugar novamente de competição, é um lugar de que, olha, ele tem defeito e eu não tenho, olha, ele faz isso e eu sou melhor do que isso, eu não faço isso. E aí vocês se colocam em polaridades diferentes, em lugares diferentes, sem a necessidade. Porque é muito comum nesses ambientes, nessas rodas, as pessoas, inclusive, comentarem uma das outras, comentarem sobre seus casamentos, comentarem sobre situações, mas no fundo elas querem entender o que acontece na casa do outro. E aqui no contexto espiritual a gente abre um precedente muito perigoso, a gente abre uma janela muito perigosa, que é abrir margem para o que é ruim, abrir margem para que o outro fale em um outro momento, em um outro contexto sobre isso que eu estou compartilhando ali com aquele grupo, com outras pessoas. Use esse argumento como em outras situações para tentar ludibriar essas pessoas, para tentar falar, ah, não, mas o fulano faz isso, o marido da fulana faz isso, porque é muito corriqueira, fofoca, as coisas rolarem e se deixar levar por esse caminho também. Então essa é a terceira situação que denota que você está com postura mais dominadora, mais competitiva e vai te afastando do seu casamento, vai afastando daquilo que é promessa para você. E aí eu queria trazer aqui que uma passagem que fala lá em Hebreus 13:4, que o casamento seja honroso entre todos. E quando a gente fala de honroso, é quando você respeita essa pessoa, é quando você olha para essa pessoa com um tom de filho de Deus, com a visão de que ele é filho de Deus e tem a sua dignidade, tem a sua capacidade de ser um homem da forma como ele consegue ser, com suas qualidades, com seus defeitos, assim como você, mulher, tem a capacidade de também fazer esse movimento, de também ser essa pessoa com o seu jeito especial.
E aí você talvez esteja se perguntando como mudar tudo isso, como fazer essa transição de uma mulher totalmente dominadora para uma mulher mais feminina, para uma mulher mais respeitada, para uma mulher que consegue se conectar 100% com o seu marido. E eu falo que esses passos aqui são passos simples, mas são passos que vai fazer que no dia a dia você comece a observar pequenas coisas, a observar pequenas nuances que vão te ajudando a estar mais conectada com você acima de tudo, mas conectada a essa pessoa que você escolheu dividir a vida. Mas antes de falar esses 3 pontos, eu quero sempre lembrar, principalmente, daquela passagem que traz que, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. É por esse motivo que vocês se casaram, é por esse motivo que vocês se tornaram uma só carne, porque vocês decidiram se unir lá com a responsabilidade de estar conectado a esse Deus, de ter um Deus que norteia, que é a terceira pessoa desse casamento, mas principalmente porque vocês escolheram deixar para trás tudo aquilo que é história familiar, e eu comecei o vídeo falando ali do contexto da imaturidade da menininha que é vista como especial pelo pai e agora se torna uma mulher. A mulher, quando ela casa, ela se torna de fato essa mulher madura, essa mulher responsável, essa mulher que tem ali as suas atribuições, que tem ali o seu papel, e agora você vai se tornando essa mulher que aceita ser uma mulher de um outro homem. E aqui o primeiro ponto que eu falo é expressar as suas necessidades. Como você expressa para este marido aquilo que é importante para você. Então, putz, isso aqui eu não gostei, vamos tentar ajustar a rota, isso aqui não foi legal, você comentou isso, não achei legal, expresse isso, obviamente ali juntos, né, no momento a sós entre vocês 2, mas expresse o que não é legal para você, expresse aquilo que te afasta da conexão com esse marido. E o segundo ponto é você escutar o seu marido, escutar o que ele tem, qual é a opinião dele, quais são as necessidades. Eu falo que nós mulheres, e isso é da nossa essência feminina, nós precisamos expressar, falar, trazer a nossa visão. E quantas vezes esse expressar tanto acaba que você não escuta o que o outro traz. E eu falo por mim também, muitas vezes no começo da minha relação, e se eu não me atentar em alguns momentos ainda isso acontece, eu acabo querendo me expressar tanto, trazer a minha visão, trazer minhas colocações, e aí eu esqueço de perguntar a opinião do outro. Qual é a necessidade dele também, o que ele tem de opinião, o que ele tem de visão, qual é a perspectiva dele sobre aquele ponto que vocês estão conversando, porque essa escuta e esse diálogo é o que vai manter, é o que vai fortalecer a relação de vocês. É quando você começa a perceber que esse outro está conectado com você também e que vocês estão juntos ali no mesmo bar, vamos chamar assim. Já aconteceu várias situações aqui comigo, principalmente lá nos primeiros anos de você tem que me concordar comigo, você tem que fazer o que eu acho que é certo. Ué, mas aí ele anulava a perspectiva dele, a história dele, e esses momentos de gritar, de euforia, de pôr na mesa aquilo que você quer sem querer escutar o outro, pode gerar alguns gatilhos. E até falando como psicóloga também, pode gerar exatamente os momentos que você cria essa desconexão com esse marido, essa desconexão com essa pessoa que você tá, que eu acho que é um ponto que muitas vezes ele é passado, ele é esquecido, ele não é percebido por conta dessa rotina, dessa agitação do dia a dia, das coisas que estão acontecendo, e aí você acaba querendo só resolver, ponto, acabou, não importa a opinião do outro. E não por intenção fazer isso, mas muitas vezes por automatismo mesmo. Mas é sempre importante escutar essa pessoa, escutar o que ele tem de opinião, escutar qual é a visão dele sobre aquele assunto. E por último, a gente chega no último ponto, que é fazer os combinados e não quebrar. Quando a gente falou lá de expressar suas necessidades, escutar o outro, agora para fechar tudo isso é como você escuta as necessidades como você faz os combinados com essa pessoa, como você de fato fecha ali, beleza, conversamos isso, definimos isso, qual combinado a gente vai fazer? É o combinado de não gritar um com o outro. Eu tenho esse combinado com meu marido porque eu sempre fui essa menina muito reativa, uma menina que tinha a minha menina, né, antiga, que era uma pessoa que tem essa necessidade muitas vezes de impor.
Quando eu me torno mulher, quando eu me torno esposa, eu preciso fazer esses combinados. O que funciona para nós dois? O que funciona para que nosso casamento flua? Ah, eu não gosto que meu marido, ele traz muitas vezes, né? Ah, eu não gosto que você deixe tal coisa desorganizada. Assim como eu também falo para ele, não deixa tal coisa no chão, por exemplo. Então, quais são os combinados que funcionam para vocês dois? Funcionam na realidade de vocês, funcionam no contexto de vocês, e como essas coisas vão se encaixando ao longo do caminho para que vocês também vão se fortalecendo, vão se colocando nesse lugar de se posicionar, de se colocar, de se mostrar como parceiros e não como adversários, como a gente falou em alguns momentos aqui, mas como pessoas que estão unidas, que estão juntas. Como bom, válido, eu quero citar aqui para fechar, um último ponto, que é lá em Efésios, uma última palavra, que é lá em Efésios, que fala: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Nós mulheres temos esse poder de ter essa sensibilidade para perceber as coisas no dia a dia. E o homem, ele tem essa objetividade para olhar as situações sem tanta emoção, vamos chamar assim, mas de uma forma mais clara, mais objetiva, o que ele vai ganhar com aquilo, o que aquilo vai se conectar ao que ele precisa. Então nós mulheres temos esse poder de olhar para o outro com respeito, com cuidado, e somos convidadas como mulher ou como homens a respeitar o outro na sua singularidade, do seu jeito, mas claro, trabalhando para que os dois estejam em constante desenvolvimento e crescimento em mútuo entre os dois. E esse foi mais um dos vídeos aqui que eu compartilhei com vocês um pouco sobre como deixar esse lugar de controle, e é o que eu venho trabalhando muito com as mulheres dentro de um processo de acompanhamento. E se você quer deixar de ser essa mulher controladora e assumir esse papel de audácia, de sabedoria e de feminilidade dentro do seu casamento, para que você esteja conectada a este homem que você escolheu para você, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque é nesse ambiente seguro que você pode ser a mulher que nasceu para ser.